Olá! Um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Juízes em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Este capítulo nós encontramos a famosa, tão conhecida história de Sansão e Dalila. E o nosso tema neste estudo, brincando com o pecado. Um capítulo realmente histórico e cheio, mas repleto de lições, de ensinamentos importantes para nós. Quando lemos e pensamos na história de Sansão, com certeza somos impactados pelo desfecho final de sua vida e de suas escolhas, não é mesmo? Sansão, como nós vimos, foi dedicado a Deus antes ainda de seu nascimento. Foi o homem mais forte fisicamente do mundo até hoje. Mas infelizmente faltou-lhe a força moral e espiritual. Mas, mesmo assim, nós percebemos que Deus agiu poderosamente nele e através dele. E por 20 anos, Sansão foi juiz em Israel. Quais são as lições para nós da vida de Sansão? E sua relação com o pecado? Que advertências Deus nos traz através da história de Sansão em sua palavra? Juízes 16 conclui a história de Sansão, enfatizando sua força extraordinária dada por Deus, suas fraquezas pessoais, especialmente em relação às mulheres, ao sexo, e sua redenção final através de um ato de sacrifício heróico que inflige um grande golpe aos opressores filisteus. A vida de Sansão é uma mistura de grande potencial e falhas humanas, mostrando como Deus pode usar até mesmo as imperfeições humanas para cumprir com seus propósitos. Esta é a nossa introdução e você está convidado a acompanhar o estudo completo, porque ele realmente reserva-nos lições, ensinamentos especiais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever para que você receba todo o nosso conteúdo diário de estudo de um capítulo da Bíblia ao dia. Faça parte de nosso projeto da Jornada Bíblica, de nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu apoio a este projeto de comunhão com Deus. Agora vamos à análise dos textos deste capítulo 16. É um capítulo um pouco extenso, né? Ele traz aí para nós 31 versículos. Vamos ver os detalhes principais agora. O versículo 1, ele começa destacando que Sansão foi a Gaza, onde ali ele encontrou uma prostituta. O homem fisicamente mais forte na história se classifica ou se classificou entre os moralmente mais fracos. A fraqueza, o ponto fraco de Sansão. O versículo 4, aí já fala da famosa Dalila. Sabia que o nome Dalila significa veneradora? Pode igualmente ser alcunhada de informante. No versículo 5, descreve
o pagamento de 1.100 ciclos de prata, que equivale a 13 quilos, um pagamento extraordinariamente generoso. Agora o versículo 7 começa agora a brincadeira com o pecado, onde Dalila, instigada pelos líderes fariseus, tenta descobrir o segredo da força de Sansão, e ele, conforme diz aqui, se apaixonou por Dalila e ficou cego, né? Cego na paixão e cego pelo pecado. Então, primeiro no verso 7 ele fala, olha, se eu for amarrado com 7 tendões, eu vou ficar fraco. E ele estava brincando, né? Depois do verso 13, tranças na minha cabeça. A brincadeira vai se tornando mais séria. Aproximava-se a revelação do segredo de sua grande força concedida por Deus. E aí no verso 15, vem a persuasão de Dalila, chorando. Como você diz que me ama, se você já me enganou estas 3 vezes? Sansão foi derrotado porque quis acreditar nas mentiras de Dalila. Apesar de poder estrangular um leão, conforme vimos lá no capítulo 14, ele não conseguiu dominar o desejo e ver Dalila como ela realmente era. Como você, agora aplicando para nós, como eu e você podemos evitar que a busca pelo amor e prazer nos enganem? Devemos decidir que tipo de pessoa você irá amar antes que a paixão te domine. O caráter de uma pessoa e sua fé em Deus são tão importantes e desejáveis do que sua aparência física. Tendo em vista que a maior parte do tempo que você passará com sua esposa ou esposo, aqui vem uma lição para aqueles que ainda estão na fase de escolher o cônjuge. Esta escolha não deve envolver apenas a atração física, sexual, mas a personalidade, o temperamento, a capacidade de resolver problemas devem ser tão gratificantes quanto os encantos da beleza, os encantos sensuais. Seja paciente. Um segundo olhar frequentemente revela o que está por trás da aparência agradável e do toque atencioso. Olha que lição este estudo da vida de Sansão com Dalila nos traz, principalmente aos jovens, não é mesmo? Agora o versículo 16, não permita que ninguém, não importa quão atrativo ou persuasivo, te induza a fazer coisas erradas. Impaciência de matar, uma emoção extremada facilmente resulta em resoluções eternamente lastimadas. Agora o verso 17 fala que Sansão abriu seu coração. Dalila percebeu que Sansão havia agora revelado o enigma, aquela noiva ali, aquela sua paixão. Depois de perguntar diversas vezes, a este ponto, ele já deveria ter percebido o que Dalila estava realmente querendo e fazendo. Seria suicídio contar a ela o segredo de sua dedicação sagrada, de seu nazireado, usada por Deus para lhe dar poder. Assim como Cícera, Sansão foi derrotado pelo que uma mulher fez à sua cabeça enquanto ele dormia. Lembram da história do capitão Cícera, que foi morto por uma mulher enquanto dormia? Ele disse a Dalila: se vier a ser rapado meu cabelo,
a minha força se vai. Sansão sempre desconsiderava os demais aspectos do seu voto. Sua verdadeira força era o Espírito do Senhor. A verdadeira força estava em Deus. No verso 19, como pôde Sansão ser tão cego? 4 vezes Dalila se aproveitou dele. Se ele não percebeu o que estava acontecendo depois da primeira ou segunda vez, certamente deveria ter entendido na 4ª vez. Nós pensamos que Sansão foi estúpido, mas quantas vezes nos permitimos ser enganados da mesma forma por bajulação e cedemos à tentação e a crenças errôneas? Cuidado, evite tornar-se presa do engano, pedindo a Deus que o ajude a distinguir entre o engano e a verdade. As tentativas de Dalila para enganar Sansão revelam quão tolo ele era por ainda ficar com ela. É ainda mais estranho que o Espírito de Deus tenha se apartado dele somente quando cortados os seus cabelos, e não em algum momento anterior de suas violações da aliança. Isso mostra, amigo ouvinte da palavra de Deus, que Deus é paciente. Ele teve paciência com Sansão até desaparecer o último sinal do seu voto, e foi então que ele o julgou. Agora, a palavra de Deus descreve que Dalila passou a subjugá-lo, a afligi-lo. Aquele carinho, aquele afeto aparente, aquela aparência de paixão, agora passou a ser uma afronta. Ou seja, maltratá-lo e causar-lhe dor. Olha como Satanás age, meus queridos. Aí no verso 20, Sansão diz: eu sairei como antes. Eu já escapei das outras vezes. Depara-se-nos a loucura de Sansão sem uma explicação. Sua falta de precaução é comparável ao descaso do incrédulo, que passa a vida toda sem jamais pensar sobre o seu destino final e eterno. Brincar com o pecado é coisa séria. Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Uma das declarações mais trágicas do Antigo Testamento. Sansão não tinha consciência de ter traído sua vocação. Trocou a sua aliança com Deus por suas paixões sensuais, carnais. Permitira que uma mulher filisteia o desposasse do sinal da sua consagração especial ao Senhor. Que triste, não é mesmo? Trágica história. Não simplesmente porque lhe fora cortado o cabelo, mas porque se rompera o voto de nazireado. Assim como Saul, Sansão perdeu o poder do Espírito porque desobedeceu. Deus era a sua força e não alguma magia associada com seus longos e compridos cabelos. Ao sacrificar seus princípios aos caprichos de uma mulher iníqua, pagã, inimiga do povo de Deus, Sansão fez com que Deus retirasse dele o dom da força sobrenatural. Deus foi muito paciente, sem dúvida, com a insensatez de Sansão. Foi bom demais com ele, 20 anos. Mas quando ele quebrou completamente o voto, o Senhor retirou dele sua bênção e proteção. Agora, aqueles olhos que contemplavam a sensualidade das mulheres, das prostitutas e de Dalila, foram vazados. Verso 21. Uma punição apropriada. O profano desejo de Sansão de contemplar a beleza de mulheres ímpias
o havia levado de uma experiência pecaminosa a outra, tornando-se causa imediata de sua captura pelos filisteus. Agora, Sansão tinha muito tempo para pensar se o charme e os encantos de Dalila compensariam o resto de sua vida em humilhação. Nós podemos estar próximos a Deus ou seguirmos pelo nosso próprio caminho, como fez Sansão, mas nossas decisões, tenham certeza disto, terão consequências. Sansão não escolheu ser capturado, mas escolheu estar com Dalila, e ele não pôde escapar às consequências desta decisão. Então, o fizeram descer a Gaza, cego, sem força, humilhado. Sansão foi levado a Gaza, onde passaria o restante de sua curta vida. Gaza era uma das 5 cidades principais dos filisteus, conhecida por seus muitos poços. Gaza era uma parada vital ao longo da grande rota de caravanas que conectava o Egito à Síria. Os filisteus certamente exibiram seu prisioneiro a muitos dignatários que por lá passavam. Ironicamente, foi em Gaza que Sansão mostrou sua grande força, lembram? Ao arrancar e carregar as portas, os portões pesados da cidade. E agora? Agora estava ali Sansão, fraco, cego e escravizado. Agora o verso 22 fala-nos que o cabelo de Sansão começou a crescer. Interessante. Igualmente indicações de que a relação íntima de Sansão com Deus se desenvolveu paralelamente com o crescimento de seus cabelos. Olha que interessante. Sansão precisou ficar cego, sem força, humilhado, como ali girando um moinho como um animal, para que ele reconhecesse a sua dependência de Deus. Que incrível, não é mesmo? Sansão reconheceu sua insensatez ao revelar o segredo e permitir que seu cabelo fosse cortado. Ele renovou a sua consagração a Deus. Por causa dessa decisão, Deus maravilhoso, Deus começou a restaurar a força dele. Olha que Deus misericordioso, amados. Agora, os versos 23 e 24 descreve um dos deuses dos filisteus, Dagom, era o principal, o deus dos grãos e da colheita. Muitos templos foram construídos a Dagom e neles a adoração incluía sacrifícios humanos. Os templos eram também os centros de entretenimentos locais, assim como hoje as pessoas vão a teatros. O povo filisteu se ajuntavam nestes templos locais. Eles se assentavam em um telhado plano do templo e olhavam para o pátio abaixo. O que eles assistiam era a tortura e a humilhação de prisioneiros. Desde que os filisteus passaram a controlar os israelitas, eles pensavam que seu Deus era mais forte. Mas quando a arca de Deus foi colocada perante Dagom, nós vamos ver isso no livro de 1 Samuel, em um templo similar, o ídolo caiu e se partiu em pedaços. Aí o verso 25 fala que o povo filisteu estava ali alegrando o coração. Muito vinho, muita bebida. Então, no verso 28 encontramos a oração que Sansão nunca tinha feito. Sansão clamou ao Senhor. Sim, nós vimos que uma vez ele tinha clamado a Deus com sede, depois daquela luta da queixada, onde ele matou 1000 filisteus.
e infelizmente ele se esqueceu de Deus, mas agora ele novamente clama a Deus. E é interessante que na lista de heróis da fé, o nome de Sansão está relacionado. Hebreus 11:32. Neste verso, Sansão usou 3 nomes diferentes para Deus. Foram Adonai, Iavé e Elohim. Olha que interessante, representando aqui a divindade. E os versos finais, 28 a 30, a despeito do passado de Sansão, Deus ainda respondeu às suas orações e destruiu o templo pagão e seus adoradores. Prova que Deus ainda amava Sansão. Ele queria ouvir a oração de confissão de seu filho Sansão e o arrependimento e usá-lo ainda uma vez. Um dos efeitos do pecado é nos manter afastados do espírito de oração. Olha que advertência. Mas um perfeito comportamento moral não é condição para a oração. Não permita que seus sentimentos de culpa a respeito de pecados lhe afastem do único meio de restauração. Não importa quão longe você tenha estado de Deus, ou você tenha ido, Deus está pronto, amigo ouvinte, a lhe ouvir, a restaurar você a um correto relacionamento. Cada situação pode ser consertada se você está desejoso ou desejosa de retornar a Deus. Não importa a sua situação, se Deus pôde ainda atuar na situação de Sansão, Ele pode, creia nisso, certamente pode transformar a sua situação em algo muito digno. Que lindo isso aqui, chega a arrepiar saber que Deus é tão maravilhoso e misericordioso. Aí o verso 30, Sansão faz um pedido na sua oração. Morra eu com os filisteus. Não se tratava aqui de suicídio, tá? Mas de sacrifício em batalha. No passado, ele havia orado por um milagre para viver, como eu já falei. Nesta ocasião, Sansão orou para morrer. Sansão foi um herói muito falho. Sua vida, porém, pode ser paralela à de Cristo em um sentido, ou de várias maneiras. Nascimento miraculoso, nascimento santo desde o nascimento, consagrado, crises enfrentadas sozinho, alvo do cuidado especial de Deus, foi traído por dinheiro e sacrificou a própria vida para livrar o povo de Deus. Essas são algumas características paralelas. E o verso 31, fechando os versículos, seus irmãos, ou seja, os compatriotas, não haviam se unido a ele nos conflitos com os filisteus. Por esta razão, foram autorizados a pegar o corpo e enterrá-lo. Diferente foi a atitude dos filisteus com relação ao corpo de Saul, conforme vamos ver nos estudos à frente. Ok, esses são os comentários à análise dos textos. Agora, reforçando o nosso entendimento, o espírito de profecia, falando sobre as lições da vida de Sansão, confiando em sua grande força, que inspirara tamanho terror aos filisteus, foi ousadamente a Gaza visitar uma prostituta do lugar. Os habitantes daquela cidade souberam da sua presença e estavam ansiosos de vingança. Seu inimigo estava encerrado com segurança dentro dos muros da mais potentemente fortificada de todas as suas cidades.
estavam certos de sua presa e apenas esperavam a manhã para completarem o seu triunfo. À meia-noite, Sansão foi despertado. A voz acusadora da consciência o encheu de remorsos ao lembrar-se de que violara seus votos de Nazireu. Mas apesar de seu pecado, a misericórdia de Deus o não abandonara. Sua prodigiosa força de novo serviu para livrá-lo. Indo à porta da cidade, arrancou-a do lugar e levou-a com as ombreiras e tranca ao cimo de uma colina no caminho de Hebrom. Contudo, mesmo esta difícil escapada não lhe deteve a má conduta. Não se arriscou outra vez a ir entre os filisteus, mas continuou à procura daqueles prazeres sensuais que o estavam atraindo à ruína. Ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, não longe de seu próprio lugar de origem. O nome dela era Dalila, a consumidora. O vale de Soreque era célebre pelas suas vinhas. Estas também ofereciam uma tentação ao vacilante nazireu, que já havia condescendido com o uso do vinho, quebrando assim outro laço que o ligava à pureza e a Deus. Olha que detalhe aqui, amigos. Sansão quebrou o voto também com relação à bebida alcoólica, ao vinho. Os filisteus observavam vigilantemente os movimentos de seu inimigo, e quando este se degradou pela sua nova aliança, resolveram por meio de Dalila efetuar sua ruína. Uma delegação composta de um dos principais homens de cada província filisteia foi enviada ao vale de Soreque. Não ousavam tentar prendê-lo, enquanto estivesse de posse de sua grande força. Antes, era o propósito saber, sendo possível, o segredo de seu poder. Subornaram, portanto, a Dalila para o descobrir e revelar. Importunando a traidora a Sansão com suas perguntas, ele a enganou, declarando que a fraqueza de outros homens lhe sobreviria se fossem experimentados certos processos. Quando ele punha aquilo à prova, descobria-se o engano. Então ela o acusou de falsidade, dizendo: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua força? 3 vezes Sansão teve a prova mais clara de que os filisteus se haviam coligado com aquela que o encantava, a fim de o destruir. Mas, quando fracassava o propósito dela, tratava o caso como simples gracejo, uma brincadeira, e bania cegamente os seus receios. Dia após dia, Dalila insistia com ele. Olha, então demorou alguns dias, hein? Não foi assim tão rápido, até que sua alma se angustiou até a morte. Contudo, um poder sutil o conservava ao lado dela. Vencido finalmente, Sansão deu a conhecer o segredo, dizendo: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Despachou-se imediatamente um mensageiro aos chefes dentre os filisteus, insistindo que viessem a ela, sem demora. Enquanto dormia o guerreiro, cortaram-lhe as pesadas porções de cabelo. Então, conforme fizera 3 vezes antes, ela chamou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando subitamente, pensou em exercer sua força como antes, destruí-los, mas os braços impotentes recusaram-se a cumprir sua ordem. E soube então
que o Senhor tinha se retirado dele. Depois de ter sido rapado, Dalila começou a molestá-lo, a causar-lhe dor, pondo assim à prova sua força, pois os filisteus não ousavam aproximar-se dele antes que estivessem completamente convencidos de que seu poder desaparecera. Então o agarraram e, havendo-lhe arrancado os olhos, levaram-no a Gaza. Ali foi preso, com correntes e obrigado a trabalhos pesados. Ah, que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel! Agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil. Pouco a pouco tinha violado Sansão as condições de sua vocação sagrada. Deus tinha tido muita paciência com ele. Mas quando se entregara tanto ao poder do pecado que traiu o seu segredo, o Senhor se afastou dele. Não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era sinal da sua fidelidade para com Deus. E quando este sacrificou o símbolo na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos de que ele era um sinal, o longo cabelo, né? No sofrimento e humilhação, como joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca de sua fraqueza do que jamais soubera antes. E as aflições o levaram ao arrependimento. Crescendo-lhe o cabelo, a força lhe voltava gradualmente. Seus inimigos, porém, considerando-o um prisioneiro algemado e indefeso, não tinham apreensões. Os filisteus atribuíram a vitória aos seus deuses, e exultantes, sabe o que fizeram? Desafiaram ao Deus de Israel. Foi marcada uma festa em honra a Dagon, o deus peixe, protetor do mar, das cidades e dos campos, por toda a planície dos filisteus. O povo e seus grandes se congregaram. Multidões de adoradores enchiam o vasto templo e as galerias próximas do teto. Era uma cena de festa e regozijo. Havia a pompa do serviço sacrificial, seguido de música e banquetes. Então, como o máximo troféu do poder de Dagon foi trazido Sansão, aclamações de triunfo saudaram o seu aparecimento. Que situação, hein, gente? O povo e os príncipes zombaram de seu estado miserável, adoraram o Deus que subvertera o destruidor de seu país. Adoraram o Deus falso, né? Dagon. Depois de algum tempo, Sansão, como se estivesse cansado, pediu permissão para recostar-se de encontro às duas colunas centrais em que se apoiava o teto do templo. Proferiu então silenciosamente a oração: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Com estas palavras, cingiu com os poderosos braços as colunas e, clamando: morra eu com os filisteus, curvou-se e o teto caiu, destruindo em um só fragor toda aquela vasta multidão. E diz a palavra de Deus que foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. O ídolo e seus adoradores, sacerdotes e camponeses, guerreiros e nobres, foram juntamente sepultados sob as ruínas do templo de Dagon. E entre eles estava o corpo gigantesco daquele que Deus escolhera para ser o libertador de seu povo. Notícias da terrível destruição foram levadas à terra de Israel, e os parentes de Sansão desceram de suas colinas, e sem encontrarem oposição,
recobraram o corpo do finado herói, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, o mais fraco. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é o homem mais fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Olha que pensamento. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida, esteve cercado de condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas, sob a influência de companheiros ímpios, deixou Sansão aquele apego a Deus, que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mas se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando, pelos defeitos do caráter, obter domínio sobre o homem todo. E Satanás sabe que se tais defeitos são acalentados, ele terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos seus próprios esforços. O auxílio está às mãos e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada que Jacó viu em visão, auxiliarão a toda alma que o deseje a subir, mesmo aos mais altos céus. Texto maravilhoso do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 565. Agora vamos aplicar o estudo de hoje, essa história, este capítulo em nossas vidas. A libertinagem leva à ruína muitos que creem que ela oferece vantagens. Brincar com o pecado nunca deve ser considerado brincadeira. A história de Sansão prova isso, muito útil para alertar-nos. Ele foi o rei da contradição, o monarca da incoerência, o personagem das ambiguidades. Sansão é descrito como aquele que destruiu um leão que rugia à sua frente, mas não conseguira vencer o ego que urrava dentro de si. Ele extinguiu a vinha dos adversários, no entanto não fora capaz de viver longe dos vícios das cidades. Ele propôs enigmas para os outros, mas de fato jamais resolvera os mistérios de sua própria vida e juventude. Sansão carregou nos ombros os fortes ferrolhos de Gaza, mas fora arrastado pelos seus costumes condenáveis. Ele matara tantos com a queixada de um animal impuro, contudo deixou-se vencer pelas impurezas que devia subjugar. Embora forte o suficiente para matar 30 homens, não fora corajoso o bastante para dominar sequer 3 vícios que silenciosamente o desafiavam no coliseu íntimo da consciência e do desejo. O apetecia olhar as lindas mulheres dos inimigos e, por esta razão,
Seus olhos foram vazados, arrancados como protesto. Dominava tantos inimigos, mas não conseguia dominar e conquistar a si mesmo. Cedeu aos vícios dos inimigos até ser cativo deles. Rodeou a vida impúdica de Gaza até girar um moinho no cárcere da cidade. Brincava de se deixar amarrar por Dalila e por fim ficar amarrado nas colunas de Dagon. Gostava tanto de seus lindos cabelos trançados que ficou calvo. Era um jovem alegre e brincalhão, mas acabou divertindo, como palhaço, os inimigos, com pilhérias e mormices, ele próprio. Todavia, em certo momento, por um ato soberano e gracioso de Deus, coloca a mão sobre a cabeça e, com o crescimento paulatino do cabelo, percebe que a aliança divina permanecia firme. Seu cabelo crescera, o voto fora renovado e a sua oração foi ouvida. E o resto virou história, e seu retrato posto na galeria dos heróis da fé. Nestes 4 capítulos da história de Sansão, o que se deve destacar é que Deus sempre se lembra graciosamente de quem se lembrar dele, independente das circunstâncias. Deus é bom demais para nos deixar gritando no mar de nossas ilusões. Ele ouve nossas súplicas quando nós nos voltamos para Ele. Finalizando nossa reflexão, o pecado não entra em nossa vida instantaneamente. Ele começa a entrar, como foi o caso de Sansão, através de pequenas concessões. Quando fazemos como fez Sansão, acariciando o pecado, pensando que temos o total controle da situação. Eis o perigo. Quanto maior a nossa confiança própria, maior será a queda. Sansão depositou em suas tranças a pouca dignidade que lhe restava, exaltou o seu voto de nazireado e desprezou o autor do voto. Pensando ser forte o bastante, tornou-se fraco e motivo de piada. Se a resposta de Sansão a Dalila tivesse sido assim: o Senhor é a minha força, conforme está em Salmos 28, verso 7, sua história teria um registro final bem diferente. Como o salmista, meu querido e querida amiga e amigo, declare hoje que o Senhor é a sua força, e como Paulo, que você possa experimentar a verdadeira força. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Precisou Sansão ficar cego para enxergar que dependia totalmente de Deus. Fechando, se as suas más escolhas lhe trouxeram severas consequências, tenha certeza de uma coisa: Deus está disposto a transformá-las em pontes de ligação com o céu. Que a sua força seja notoriamente conhecida como um dom de Deus. Vigiemos e oremos. Amém? Queridos, o estudo de hoje, ele é especial. Ele passou um pouquinho do nosso tempo comum. Mas eu creio que vale a pena, não é mesmo? Olha só, fique com esse pensamento hoje. Quem brinca no penhasco do pecado não pode dizer que cair foi um acidente. Não foi acidente Sansão, no final da sua vida, ficar cego e escravizado, humilhado e derrotado. Foram as suas escolhas. Foi brincando com o pecado que ele parou nessa situação, né? Que Deus nos ajude. Que esta história, que este estudo abra os nossos olhos e não brinquemos com o pecado. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome.
Graças te damos, Senhor, pelo despertar e pela sua misericórdia. Senhor, muito obrigado por sua paciência conosco. Senhor, ajude-nos que através deste estudo, desta lição de Sansão, nós possamos entender que brincar com o pecado é coisa séria e pode ser fatal. Nós agradecemos porque, apesar das derrotas de Sansão, ele ainda teve oportunidade de se arrepender, de se voltar a ti e de ser aceito, provando que o Senhor é misericordioso, que o Senhor está sempre disposto a nos aceitar, a nos perdoar e nos receber de volta, quando nós nos afastamos de ti. Senhor, não permita que saiamos à sua presença nesse dia, eu te peço em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo dia. E se você sentiu a Deus falando com você através do estudo de hoje, eu te peço, compartilhe esse estudo com alguém que você ama. Divulgue este projeto para espalharmos a palavra de Deus e ajudar pessoas que estão cegas e presas nas armadilhas do pecado. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.